Oi, gente, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, continuar um pouquinho aprofundando aí nesse livro maravilhoso que é o livro de Efésios. E hoje continuamos aí com as nossas amigas Débora Prado e Marisa, recheadas aqui de Déboras, né? Marisa e as Sim, Déboras. aham, Muito muito bom bom. estar com vocês, hein, meninas? Muito bom Sim. mesmo. Muito aprendizado. E vocês aí que estão conosco podem mandar, pode fazer seus compartilha, manda seus comentários. Vamos interagir e fazer esse canal crescer para a gente poder levar a mensagem do Senhor para mais e mais pessoas, né? E o tema de hoje tá maravilhoso. Então, vale a pena em compartilhar, dá um like, curte aí e compartilha. E antes da gente começar a falar, eu gostaria de convidar a nossa amiga Marisa para fazer a nossa oração inicial. Vamos orar, Vamos Marisa? orar, então. Vamos. Senhor, nosso querido Deus, nós agradecemos muito a Ti a oportunidade e o privilégio de estudar a Tua palavra. Agradecemos pelos Teus ensinamentos e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para compreender, também para colocar em prática em nossa vida. Abençoe a cada pessoa, a cada família que estiver assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Amém, amém, meninas. Vou Uhum. começar aqui falando sobre o verso, né? O verso principal aqui do nosso tema da semana, que está em Efésios, no capítulo 6, nos versos 11, 10 e 11. Diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o verso, assim, ele em si já traz a mensagem por completa, né? Verdade. Para a gente, como que a gente vai se fortalecer? Só na força do Senhor, no poder de Deus. E para isso a gente precisa estar o quê? Vestido com a armadura do Senhor, que é uma das coisas que nós vamos falar bastante hoje nesse nosso bate-papo, né? Para a gente poder vencer essas ciladas do inimigo. Eu gostaria de contar para vocês uma história do nosso amigo Eliseu, que era um profeta muito conhecido por suas ações poderosas, né? Teve um momento lá que ele estava com seu servo em uma batalha, e aí eles estavam cercados por um exército inimigo. Só que aí esse seu servo, ele ficou apavorado com aquela situação. Aí Eliseu vai, tranquiliza ele. E ele diz assim pro servo, né? Você não precisa ficar com medo. Nós temos mais do nosso lado do que contra eles. Gente, agora vamos trazer aqui agora para nossa realidade. Se eu fosse esse servo de Eliseu, eu ia olhar para Eliseu e ia falar: você tá, ó, lelé da cuca. Você tá Tá vendo de coisa? brincadeira. Você tá de, né? Tá de brincadeira comigo. E, e ele ficou. Eu falo assim que quando a gente chegar no céu, eu acredito que a gente vai poder ver todas essas histórias, tudo que se passou. E eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero assistir como que foi na íntegra todas essas histórias, todos os relatos bíblicos e o que não está lá também. E como nós vamos ter a eternidade, então vai dar para fazer isso tranquilamente. Mas essa é uma das histórias, tem várias, mas essa é uma das histórias que eu tenho muita, mas muita curiosidade. Porque assim, eu no lugar desse servo, eu estaria tremendo. Eu estaria, porque realmente não tinha chance. E aí Paulo não, Eliseu, né? Ele fala para ele não ter medo, porque tinha mais ali. Aí Eliseu vai e fala assim para Deus: Senhor,
abre os olhos do meu servo para que ele possa ver além da realidade física. Aí Deus realiza, né, o pedido de Eliseu, e o servo teve esses olhos abertos espiritualmente, e aí ele teve uma visão aí surpreendente. Ali fala assim que tinha colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, representando ali a proteção divina e as forças espirituais que estavam a favor deles. Essa experiência ela mostrou para o servo que a batalha ela ia muito além do mundo físico. Ela envolvia ali forças espirituais do mal que eles estavam operando nos bastidores. E mostra também que nós, hoje, vamos trazer para a nossa realidade mais uma vez, hoje a gente continua passando por essas batalhas, tanto físicas quanto espirituais. E tem operação nos bastidores, tanto do lado de Deus quanto do lado do inimigo de Deus. Essa história mostra muito bem que existe uma luta, então, aí espiritual, que vai muito além do que a gente pode ver. É uma batalha cósmica entre o bem e o mal, e ali, até nesse nosso guia de estudo, e quando a gente vai aprofundando, a gente vê que fala que é uma batalha nas regiões celestiais. Nós já estudamos aí em outros momentos que o que está em jogo ali é o caráter de Deus. E essa batalha é justamente para mostrar, revelar o caráter de Deus. E aí essa história que eu contei para vocês aí de Eliseu e seu servo, ela destaca a importância de nós termos o quê? Fé, confiança, e tudo isso numa perspectiva espiritual, em meio, né, aos nossos desafios aparentemente insuperáveis. É uma mistura aí física com físico, com espiritual e tudo mais, né? E nós temos hoje a oportunidade de conhecermos essa história de Eliseu pelo final também. Então é mais fácil, porque a gente lê a história e a gente já sabe o que aconteceu. Os olhos do servo os olhos foram abertos, ele enxergou que Deus estava do lado deles. Mas hoje, a gente consegue ter essa certeza de que Deus está do nosso lado e que os que estão conosco são mais do que os que estão contra nós? E aí nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão com a nossa amiga, a Débora Prado, que ela vai falar para a gente um pouquinho disso. Porque Paulo ali, ele fala sobre um grito de guerra, ele fala como que a gente vai se prevenir, né, para podermos permanecer firme, conforme o título, né, do nosso estudo essa semana, um chamado para permanecer firme. Ela vai dar umas dicas aí para a gente e nos mostrar como a gente tem acesso a esse poder do Deus Trino. Então fala para a gente aí, Débora, você seja usada aí pelo poder desse Deus que nós estamos falando. Sim, olha só, dando continuação ao que a Débora estava falando, nós vamos falar um pouco como Paulo escreve isso, como Paulo descreve isso. E eu gostaria de pedir para a Débora, por favor, já compartilhar uma imagem aí com a gente, enquanto eu vou lendo, para vocês entenderem exatamente como nós vamos ser revestidos, porque Paulo, ele conclama, né? Ele fala, sejam fortalecidos no Senhor, ele faz essa exortação. Agora vamos ler Efésios 6, de 10 a 20. Prestem atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E Paulo
ele relaciona essa armadura como essa armadura dos romanos que nós estamos vendo aí, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais firmes, sendo cingido nos vossos lombos com a verdade vestida a couraça da justiça. Então, olhem a couraça da justiça aí no peito. Essa é a nossa verdade. Calçando os pés na preparação do evangelho, lá na sandália, olha já no evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, para que você podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Como que nós vamos estar fortalecidos com esse escudo, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O estudo contínuo da Bíblia, a nossa espada. Agora, olha o principal. Orando, comunhão, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Veja bem, se nós estivermos preparados dessa forma que Paulo disse, nós vamos estar sendo de que forma? Nós vamos estar sendo, lá vamos voltar ao tema, chamado para permanecermos firmes. Paulo nos conclama isso, a vestir essa armadura para estarmos firmes. Por quê? Porque essa batalha não é contra carne e sangue. Não vamos matar ninguém, ferir ninguém. E sim vamos lutar contra as potestades das trevas. Olha, eu fico imaginando naquela visão, né, que Deus concedeu ao servo de Eliseu, quando ele pôde enxergar todo o exército de Cristo. Nós, como seres humanos falhos, não conseguimos enxergar o exército que Deus coloca ao nosso lado para nos proteger de tanto mal, que às vezes a gente nem percebe o mal que está por vir, mas Deus nos protege. Eu gostaria de só falar aqui que no Antigo Testamento, em Deuteronômio 20, de 2 a 4, em Juízes, quando fala das batalhas, né, nós temos que enfatizar que essas batalhas tiveram sucesso não porque elas dependiam da superioridade humana, das armas que eles tinham, mas sim porque essas vitórias elas eram da dependência da presença e do poder de Deus. Agora, como hoje nós podemos vencer essa batalha? Se nós estivermos firmes e fortalecidos em Cristo. Paulo terminou sua carta com um poderoso chamado para a batalha, né? Que reúne esse tema, as ideias importantes para a carta como um todo. Mas olha lá, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E às vezes nós ficamos imaginando, como que eu vou poder passar por tal situação? Como eu vou estar firme para isso? Ou às vezes nós passamos por tantas tempestades, eu mesmo passei por várias situações durante esses dias aqui atrás, hoje até estava comentando isso com meu esposo, que nós vivemos uma tempestade na nossa vida, assim, de saúde, né? A saúde da minha mãe, a minha saúde, e aí a gente vê quanto Deus tem estado conosco. Agora, para eu vencer tudo isso, apesar de ser humano, apesar de às vezes nós entrarmos em angústia, né? Será que eu vou conseguir vencer? Nós temos que estar preparados com essa armadura de Deus que Ele nos recomenda. Estarmos em vigilante oração, estarmos em vigilante estudo da Bíblia, pedir para que Deus nos dê sabedoria, pedir para que eles nos calcem as sandálias para levarmos esse evangelho, né? Por quê? Porque olha só o que Paulo diz aqui na continuação do nosso guia de estudos, né? No Senhor
e na força do seu poder é que podemos vencer. O espírito que provê a espada é a palavra de Deus. Às vezes nós nos sentimos abatidos. Como que nós podemos vencer isso? Se estivermos fortalecidos em Cristo, na palavra dele. Né, Débora? Né, Marisa? O que vocês acham de tudo isso? É verdade. Somente através de Cristo que nós podemos ser vitoriosos mesmo, né? Sim. Isso mesmo. Marisa, Ah, fala pra gente. A gente viu aí, a Débora falou muito bem, né? É só através de Cristo, oração, a comunhão, estar com Cristo, para a gente poder vencer. Paulo, ele usa ali uma linguagem militar, né? Para comunicar aí o evangelho. É muito interessante que Paulo ele vai utilizando as linguagens de acordo com o público, uhum. né? Para que as pessoas compreendam. Ele contextualiza assim muito bem. Paulo assim, ele é um excelente orador, né? Ele consegue palestrar assim de uma forma que ele chama a atenção ali do público, daquele Débora, momento e até hoje. você me permite colocar que eu acho que Paulo ele era um professor. Porque Isso. quando a gente vai ensinar as crianças a qualquer coisa, a gente sempre usa ilustrações para eles poderem entender como a gente quer transmitir. E eu fico pensando como Deus, em sua infinita misericórdia, deu essa sabedoria para Paulo, né? Poder nos explicar tudo isso de uma forma lúdica. Eu estava, se me permitem falar, eu estava lendo sobre isso e a condição em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, né, que a gente está estudando nesses 3 meses, ele estava numa prisão domiciliar em Roma e diz que ele ficava assim, ele era um tanto quanto livre, né? Não era uma prisão muito ruim, porque ele podia receber pessoas, tudo, né? Mas ele ficava algemado a um soldado romano. Então, olha só, acho que quando ele pensou nessa batalha espiritual que a gente passa, ele deve ter olhado para aquele soldado romano do lado dele, como esse que está aparecendo aqui, mais ou menos assim, e daí, dessa armadura do soldado romano, ele escreveu para a gente se revestir dessa armadura espiritual, que é o que Deus quer nos mostrar. Então, assim, Paulo, ele emprega, né, essa linguagem militar. Queridas, nós e queridos que assistirem, nós estamos em guerra espiritual. A batalha é real, a batalha é espiritual e a batalha é cósmica. Então, é, quando a gente está em guerra, quando um país ou soldados estão em guerra, não fica assim tranquilo, relaxado, como se nada tivesse acontecendo, e desprotegido, né? Então eu já vi assim países que estão em guerra, eles têm lugares subterrâneos para se esconder, para a família se esconder na hora que vem um ataque. Eles têm várias maneiras de procurar tentar se defender. E o soldado também, quando ia para a guerra, ele também não ia assim, de peito aberto, desprotegido, né? Somente com a roupinha que estava. Então, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele fala da importância de nós, assim, ele diz que umas 30 vezes nessa epístola ele fala a expressão no Senhor. Se nós formos tentar vencer essa batalha espiritual, que não é contra uma pessoa como nós, mas é contra as hostes do mal, as hostes espirituais, né, do diabo e os anjos maus, por nós mesmos é impossível vencer essa batalha, sem chance. Então, nós precisamos nos revestir da armadura que o Senhor nos disponibiliza, né? Porque eu fiquei pensando, sabe o quê? Já trabalhei assim na enfermagem e a gente tem que usar o EPI, né? Várias profissões têm que usar o equipamento de proteção individual. Então, por exemplo, na enfermagem a gente tinha que usar para vários procedimentos luvas, máscaras, às vezes avental, né? E touca, propés. Então,
no campo espiritual, aqui é colocado, Deus nos dá o EPI. E sabe o que eu achei interessante, meninas? É que tudo vem de Deus. Até essa armadura, é Ele que nos fornece. Não é uma coisa que a gente pode comprar numa loja, em qualquer lugar, né? Então, e Ele nos promete, essa é a receita da vitória, permanecer em Cristo. A resistência no campo de batalha era assim, permanecendo na luta, né? Até eu estava lendo aqui no guia de estudos, né? Que quanto a essa metáfora militar que Paulo usa da batalha, imagine os inimigos assim quando eles se chocavam um contra o outro, né? Naquele tempo a gente já viu filmes assim daquelas lutas, né, do tempo dos soldados romanos, eles iam com o escudo tentando se defender dos dardos do inimigo, diz que às vezes eram lançadas flechas incendiárias até, e diz que eles até molhavam aquele escudo, né, para apagar aquelas setas. Então, tinha o avanço contra o inimigo, tinha o ataque e tinha que derrotar o inimigo, né, nessa batalha. Então, manter-se firme, resistir nesse momento estratégico, era o grande desafio das batalhas. Eu já vi, assim, filmes mostrando que a pessoa, assim, estava realmente muito machucado, muito abatido, mas ele continuava lutando até o fim, porque é uma questão de vida ou morte. E no campo espiritual é uma questão de vida ou morte. A nossa luta é contra o pecado, né? A gente não resistiu assim até o sangue, como o apóstolo Paulo fala. E nós estamos fazendo a preparação que é o nosso privilégio fazer para ficarmos firmes contra a cilada do inimigo. Então, nessa batalha, essa proteção toda aí, o cinto da verdade nos sustenta, né? A verdade está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A couraça da justiça. Cristo é a nossa justiça, ele nos justifica e também quer que nós tenhamos uma vida justa. Calçar os pés do evangelho da paz. Então, os calçados davam estabilidade para o soldado. E então nós precisamos seguir também proclamando as verdades da palavra de Deus, né, da sua paz. O escudo da fé nos defende também contra as flechadas, os dardos do inimigo. Quando, por exemplo, como a Débora Prado falou, quando vem as lutas, as dificuldades, nós precisamos do escudo da fé para a gente se manter firme, não desanimar, né? Quando vem os problemas. E o capacete da salvação protege a nossa mente, né? Não deixando a gente ter dúvidas quanto à salvação. E o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:8 que tudo que é puro, tudo que é bom, a gente deve pensar, proteger a nossa mente. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Interessante que a única parte dessa armadura que também servia para atacar é a espada. Ela servia para defender e para atacar. Então, vocês lembram quando Jesus foi tentado, né, lá no deserto da tentação, está citado em Mateus 4, o inimigo ele vinha com as tentações e Jesus se defendia com a palavra, ele falava assim, está escrito, e citava a palavra. E o inimigo até usou a própria palavra também distorcida o contexto, né, para tentar Jesus. Mas Jesus se defendia com a palavra, está escrito. Essa é a nossa espada do Espírito. Em Efésios 6, lá de 10 a 18, ele também fala ali da importância da gente se revestir dessa armadura de Deus para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. E aí, ele fala assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Aí ele vai falando, né? Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Ele chama aqui potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, assim, ele fala vários nomes, né? Ele dá vários nomes aí para esses poderes malignos. Portanto, ele também fala da armadura de Deus, que a Marisa falou muito bem,
né? A Débora também deu uma boa explicação. E aí ele fala que para a gente resistir, a gente tem que estar revestido aí da armadura que vem de Deus. Daí a gente tem que estar, vamos resumir aqui, revestidos da verdade, couraça da justiça, calçados os nossos pés na preparação do evangelho de paz, tomando o nosso escudo da fé. Inclusive, eu acredito aí que Satanás, ele ataca muito na nossa fé, né? Ataca muito. E aí, quando a gente está passando por alguma coisa, o que é abalado? A nossa fé. Ou ela é abalada, ou ela é aumentada. Ou uma ou outra. E aí, a gente precisa estar firme para que a nossa fé não seja abalada. Pelo contrário, seja aumentada. E se for abalada, seja abalada para mais. Né? Para melhor. E aí ele fala que com a fé a gente vai poder o quê? Nos defender, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí ele fala sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que a Marisa falou também muito bem, sobre a espada de Deus, que é a palavra de Deus, que ela serve tanto para nos defender, quanto para atacar, né? Para ser utilizada. E aí fala sobre o orando todo o tempo, né? Com a súplica no espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu acho que aí finaliza com uma coisa: súplica. Nós só vamos conseguir ficar firmes se nós estivermos vigiando. Um soldado, ele não fica disperso, sabe? Olhando assim, pensando assim na vida. Você não vai ver um soldado assim, ai, tô lixando a unha. Você não vai ver um soldado no Instagram, no meio da guerra. Enfim, deu para entender, né? A gente tem que estar o quê? Vigiando. Em alerta, né? Em Alerta. alerta. Porque E posso aí, falar uma coisinha também, Débora, que eu claro, pensei? Eu pensei também que Paulo fala para a gente usar toda a armadura. Porque, olha, se a gente deixar uma dessas partes desprotegidas, o inimigo pode atacar por ali, entendeu? Então, você fala, não, só vou colocar o capacete, só vou pôr a sandália. Não, é toda a armadura que a gente precisa para ficar protegido, né? No Senhor. muito bem lembrado, Marisa. Porque assim, se você vai para a guerra com a cabeça desprotegida, minha filha, Vai ficar vulnerável vai já. ficar vulnerável ali. É, Se você tem que estar completo para você poder sim, ficar firme. sim. Então, eu acho que a gente tem que guardar que nós temos esse chamado de Deus para permanecermos firmes. Olha aí essa imagem, eu já vou tirar. Para permanecermos firmes no Senhor em súplica. Então vamos buscar a Deus o tempo todo, e tudo que a gente fizer tem que estar ali, ó, com o nosso pensamento em Cristo. Como não lembro quem foi que falou sobre tudo que é agradável a Deus deve fazer parte da nossa mente. Então a gente tem que estar o tempo todo em constante comunhão com Deus. Sim. É, Débora, você pode orar oi. para a gente, pedindo para Deus, suplicando a Deus para que Ele possa nos vestir inteiramente com essa armadura? Posso falar só uma coisinha antes, rapidinho? Pode. Então, que eu fiquei pensando, assim, que existe. A gente já sabe o final dessa batalha, a gente já sabe quem é o vencedor, é Cristo. E quem ficar do lado de Cristo, batalha ganha. Não importa que o inimigo é poderoso, porque Cristo é muito mais. Louvado seja Deus por isso, né? Porque a Amém, vitória para amém, o isso mesmo. cristão é garantida a vitória em Cristo. Amém. É, e para nós encerrarmos, antes de orar, eu gostaria de ler uma frase que tem aqui no nosso guia de estudo que diz assim, ó:
Entretanto, o cristão não precisa se preocupar, pois sua força e armadura vêm do Senhor. Tudo o que o cristão deve fazer é permanecer firme nele. Que nós possamos estar firmes no nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós somos muito gratos, porque pela tua infinita bondade e misericórdia, nós temos a Bíblia para nos fortalecer, aprender mais de ti. Obrigada, Senhor Deus, por esta oportunidade que temos. Obrigada por o Senhor nos conceder essa oportunidade, mas pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos firmes com essa armadura, sempre alertas, vigilantes, e que nós possamos, Senhor Deus, estar juntas, todos, nas mansões celestiais, através de todos esses ensinamentos que o Senhor nos dá. Nos ajude a termos fé para estarmos juntos nas mansões celestiais. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, todos vocês que estão conosco. Obrigada por terem participado, e porque você colabora conosco para que esse canal ele continue ativo. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho, vamos continuar com esse assunto aí de luta, lutando pela paz. E tá chegando ao fim do trimestre. Então, semana que vem conto com vocês, tá bom? Até mais, muito obrigada, meninas. Beijos aí Até para mais. todos. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau. Destruir em tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres